Vamos falar de Bitcoin primeiro, Stormer. O Bitcoin que vem lateralizando a US$ 100.000. Olhando esse cenário de juros altos no Brasil, o que você pensa para os melhores investimentos que nós temos hoje? Eu só espero que o Brasil faça algum tipo de fundo de prazo mais longo quando a perspectiva do cenário econômico brasileiro modificar-se. Vamos falar de Bitcoin primeiro, Stormer. O Bitcoin que vem lateralizando a US$ 100.000 e em 2023 subiu muito forte. Tivemos vários eventos, como a aprovação de ETFs nos Estados Unidos. Tivemos, enfim, Trump, que também é um grande apoiador das criptomoedas eleito. E o Bitcoin subiu aí, sei lá, dos US$ 40.000 para US$ 100.000 numa velocidade rápida. Mas agora não está conseguindo ultrapassar os US$ 100.000 para buscar os US$ 200.000, digamos. Tem muito especialista falando que antes de buscar os US$ 200.000, ele pode cair para US$ 70.000. Queria saber a sua opinião sobre tudo isso e se é um bom momento para comprar Bitcoin. Vamos lá, André. Primeiro, assim, a gente tem que passar para os amigos que estão nos ouvindo um conceito que muitas pessoas não percebem. Todo mundo comemorou muito a aprovação das ETFs do Bitcoin, as ETFs do Ethereum, e estão desejando enlouquecidamente a ETF da Solana. Mas pensem se vocês forem o gestor de um fundo ou de uma ETF de Bitcoin e você acabou de ser aprovado e você começou a rodar o seu fundo, a sua ETF. E você é obrigado então a comprar, você quer comprar US$ 500 milhões, US$ 1 bilhão em criptomoedas. Como você vai proceder? Você vai colocar uma ordem de compra imediata de US$ 1 bilhão em Bitcoin? Não. Se você fizer isso, o preço do Bitcoin dispara e você não conseguiu comprar nem sequer um décimo ou um milésimo do que você queria. Então, o que um grande gestor e o que um grande fundo precisa fazer? Ele precisa literalmente travar o movimento do ativo, ele tem que deixar o ativo ficando de lado por um bom tempo e ele utiliza aí para isso robôs que funcionam para a acumulação de um ativo. O robô que, vamos lá, ele emite uma ordem de compra de 3 BTCs, sobe com os 3 BTCs comprados e dele vende 2, empurrando o preço para baixo. Então 3, 2, 3, 2, 3, 2, e isso produz a lateralização que a gente está vendo o BTC sofrer e que o Ethereum também está sofrendo após a ETF do Ethereum ter sido liberada. Nesse momento atual, a gente está vendo que o Trump tem como objetivo sim criar uma reserva de BTC para o governo americano. Isso que ele tem falado bastante, ele tem comentado bastante. Bom, se o governo americano tentar fazer isso, vocês acham que ele vai sair comprando o BTC a rodo? Não. Ele vai fazer o mesmo processo. Então, esse momento de lateralização que a gente está percebendo dentro do BTC, ele funciona como em todo o mercado financeiro. Quando você observa qualquer gráfico e você vê o gráfico trabalhando dentro daquilo que a gente chama de uma congestão, que é basicamente um retângulo, são topos e fundos do mesmo nível, sem que o ativo nem suba nem caia muito, e é o que o BTC está fazendo agora, você tem que ter uma definição. Nós estamos com um tubarão atuando nesta região. Tem institucional se posicionando nesta área de preços. E o que a gente está vendo no BTC, o que a gente está vendo no Ethereum nesse instante é justamente isso. Os grandes players, os grandes institucionais estão se posicionando nesse momento e eles ainda não compraram tudo o que eles gostariam de comprar. Então, para nós, pessoas físicas, cientes dessa informação, o que a gente pensa em fazer? Vamos deixar o BTC chegar próximo dos últimos fundos e ali vamos procurar pelos nossos sinais de entrada para ir comprando o nosso BTC junto com o que esses tubarões estão fazendo para que depois que eles tiverem comprado tudo o que eles quiseram, aí eles deixam o BTC subir e nós vamos ter novos movimentos de alta dentro dessas criptos. Essa a dinâmica que o mercado financeiro procura entender e é isso que a gente está observando no BTC nesse instante. Mas você acredita que em 2025 a gente ainda vai ter uma força de alta significativa? Isso Sim, se perguntar assim, tá, história, qual que é o teu alvo para BTC para o atual verão de criptos que a gente está vencendo? O meu alvo nesse momento fica na faixa entre 215 a US$ 240 mil. Esse é meu alvo para o final desse ciclo de cripto que a gente está vendo agora. E quando é que tu diria que nós vamos ter o final desse ciclo? Bom, à medida que a gente começa a estudar o componente de ciclo de mercado financeiro no Bitcoin, e começa a entender também o ciclo macroeconômico americano com a entrada do Trump agora neste ano, a expectativa para a produção de algum topo no cenário de criptomoedas e até mesmo no cenário de renda variável dos Estados Unidos, para mim,
fica em torno de maio e junho de 2026. Ali seria um momento que eu estou pensando em reduzir a minha exposição em criptos e reduzir minha exposição até mesmo em renda variável americana, porque eu entendo que ali o mercado provavelmente já vai estar começando a apresentar sinais de exaustão. Maio de 2020. Entre maio e junho de 2026 seria o ponto crítico. Por que maio? Porque se a gente começa a olhar estatisticamente o mercado americano e o mercado brasileiro também, nós identificamos que o mês mais frequente de topo do ano no mercado americano foi o mês de maio. Então, é um mês que costuma acontecer algum tipo de correção de realização. Inclusive, nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim: sell in May and go away, que seria venda em maio e vai embora. Porque eles entendem que começa um processo de vendas, esse processo de vendas costuma perdurar até outubro, que geralmente é o mês que marca fundos no mercado americano e até mesmo aqui no mercado brasileiro. Então, essa sazonalidade, ela é uma sazonalidade importante dos amigos que estão nos ouvindo entender. Outro ponto bastante importante da gente capturar é que dentro dessa sazonalidade a gente tem 2 meses muito fortes na bolsa brasileira e na bolsa americana. E os 2 meses mais fortes de bolsa brasileira e americana são abril e novembro. Então esses são os 2 meses que, se a gente tem que estar em algum mês do ano posicionado em bolsa brasileira, é o mês de abril e mês de novembro, porque estatisticamente falando são os meses com maior retorno de bolsa, tanto a Brasil quanto os Estados Unidos, são esses 2 meses específicos. E aí, justamente o mês de novembro, pessoal, e o mês de abril juntos, eles compõem aquilo que os americanos chamam de Six Golden Months. São 6 meses de ouro para a renda variável. São uma época do ano que estar posicionado em renda variável é muito mais interessante do que estar posicionado o ano inteiro. Qual que é essa época? Vai de outubro até maio. Então esses 6 meses são 6 meses que têm um retorno em torno de 2,5 vezes do retorno observado se o cara fica comprado de janeiro até dezembro. Por isso que a maior parte dos investidores americanos trazem mais dinheiro para a bolsa nessa época do ano e aqui no Brasil também. E por isso que eu estou entendendo maio de 2026 como um período possível de topo para criptomoedas e para mercado de renda variável americano. Para o Brasil vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem a eleição presidencial, Sim, que é um momento crítico ali também, né? que é um momento crítico. Olhando esse cenário de juros altos no Brasil, desculpa, o que você pensa para os melhores investimentos que nós temos hoje, olhando o cenário brasileiro? Tá, vamos falar dos investimentos de uma maneira mais, digamos assim, segmentada. No momento que a gente tem a nossa taxa de juros subindo, e entendam, neste momento ela precisa ficar alta, ela está alta, mas a gente não tem como baixá-la, infelizmente, não temos como forçar ela para baixo. Ela só pode ser recuada no momento em que nós observarmos realmente uma resolução da questão do déficit fiscal, que não está acontecendo por enquanto. Então essa taxa de juros precisa ficar nesses níveis. O problema de uma taxa de juros nesse nível é que a economia não consegue andar, não consegue gerar empregos, não consegue andar de uma maneira mais azeitada. Para piorar a situação, a gente tem uma quantidade forte de impostos acontecendo sobre os empresários, sobre os cidadãos. Isso também diminui a quantidade e a possibilidade de uma economia andar mais pujante. Isso faz com que o resultado das empresas caia, o lucro líquido das empresas cai. Se o lucro líquido das empresas cai, então automaticamente o resultado das empresas também fica pior, a bolsa de valores é depreciada com isso. Então, aqui no Brasil, elevação de taxa de juros significa piores resultados para as empresas e automaticamente pressão de venda dentro da bolsa brasileira. Ponto, nova linha. Na questão do dólar, nós temos uma pressão de venda no dólar quando acontece uma elevação da taxa de juros. Por que isso? Porque hoje a gente teve taxa de juros subindo no Brasil e taxa de juros caindo nos Estados Unidos. Então a gente teve um aumento da diferença entre a taxa de juros dos Estados Unidos e a taxa de juros Brasil. E isso propicia aquilo que a gente chama de carry trade. O que é um carry trade? Imagina que o André aqui ele é um investidor do exterior e ele tem 100 milhões de dólares. Tô sendo feliz contigo, né? Porra, Então ele tem 100 milhões de dólares. que mais? Então o Andrezão está com 100 milhões de dólares lá fora e ele pensa, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro que possa render? Se ele olha uma taxa de juros dos Estados Unidos pagando
3,5, e ele olha a taxa de juros do Brasil pagando 13,25, o que ele pensa? Eu vou pegar esses meus 100 milhões de dólares, eu vou mandar para o Brasil, eu vou converter isso para real, eu compro a taxa de juros brasileira a 13,25 e eu faço o que se chama de proteção cambial. Então ele faz um contrato de compra do dólar futuro, mantendo a possibilidade de que se o dólar subir, ele não vai perder dinheiro com isso. E aí, com isso, ele consegue capturar a diferença da taxa de juros mais alta do Brasil em relação à taxa de juros mais baixa dos Estados Unidos, e ele fica com esse dinheiro para ele, esse lucro fica para ele. E percebam, o carry trade, então, é o que mantém o dólar baixo. O que mantém o dólar baixo no Brasil é quando essa diferença entre a taxa de juros Brasil e Estados Unidos está alta. Quando ela diminui, automaticamente o dólar sobe violentamente. Acredito que todos que estão aqui em casa devem se lembrar quando o Paulo Guedes falou que a gente teria que se acostumar com o dólar lá na faixa de 6 e pouco, quando o dólar estava alto no governo anterior. Por que ele disse isso e ele não soube explicar isso? Porque naquela época a taxa de juros do Brasil estava em 2,5 Sim. e a taxa de juros dos Estados Unidos estava em 0. Ou seja, a diferença era mínima. E o que acontece com uma diferença mínima entre as duas taxas? Imagina que a diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira fosse pequena. O Andrezão, com seus 100 milhões de dólares, que está aqui no Brasil, o que ele vai fazer? Volta. Vale a pena ele deixar o dinheiro dele no Brasil com risco Brasil? Não, eu volto para casa. Ou volta para casa. E se ele for voltar para casa, o que ele faz? Ele vai comprar os dólares e mandar de volta para os Estados Unidos. E quando ele faz isso, pressiona o dólar para cima. Tá, mas e qual que é o problema do dólar subir? Eu não como dólar. A gente come dólar sim. Tá? Dólar mais alto significa inflação aqui no Brasil. Significa mais comida mais cara. Comida mais cara, combustível mais caro, transporte mais caro, Não precisa de dólar, tudo mas é mais caro. Qualidade de vida pior. Qualidade de vida pior. únicos. Então, no cenário de pressão, essa movimentação da taxa de juros hoje vai produzir provavelmente um alívio na pressão compradora do dólar e deve empurrar o dólar um pouco para baixo, o que é bastante positivo, diga-se de passagem, para o Brasil nesse cenário. Tá? No aspecto de bolsa brasileira, o que as pessoas estão se perguntando hoje? Tem que comprar ou não tem que comprar? Não é essa pergunta que você deve estar ouvindo todos os dias? Bom, galera, eu estava comentando um pouco antes da gente entrar aqui na nossa conversa, conversando com a Carol e com o André, que nós temos o quê? Nós temos um PL da Bolsa Brasileira muito baixo, um PL de 8,5, na média. Esse é um dos PLs mais baixos que já aconteceu na Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos. Isso significaria, teoricamente, que a Bolsa estaria barata. Eu não gosto desse termo, barata, mas tudo bem. O PL da Bolsa Americana está em 35. É o PL mais alto da história da Bolsa Americana até hoje. Geralmente, quando chega no nível de PL tão alto, o retorno da Bolsa Americana nos anos seguintes costuma ser baixíssimo. O que é PL? Vamos traduzir isso, tá? Porque algumas pessoas podem não entender. PL, basicamente, tu pega o preço da ação daquele ativo, daquela empresa, e você verifica quanto que aquela empresa gerou de lucro líquido para cada ação que está no mercado. E aí você vai dividir o preço da ação pelo lucro líquido, por ação que foi feita pela empresa. Então, quando a gente tem uma empresa que produz muito lucro líquido, com um preço baixo, nós vamos ter um PL baixíssimo. Quando a gente tem uma empresa que produz pouquíssimo lucro, mas está com preço muito alto, nós vamos ter um PL gigantescamente alto. Então, quando a gente fala de PLs altos, a primeira impressão é que isso é ruim, porque um PL alto significa que o preço da ação está muito caro para a quantidade de lucro que aquela empresa produz por ação e, portanto, haveria uma queda dos preços. Certo? E quando a gente pensa num Brasil com uma média de PL de 8,3, que é um PL relativamente baixo, nós poderíamos pensar, bom, então é a hora de comprar Brasil. Não dá para ser tão, digamos assim, otimista assim. Por quê? Medo fiscal aí também, né? É porque o PL trabalha com duas. Primeiro, o preço é o preço corrente, mas o lucro foi o lucro do último trimestre. Sim. O que significa que quando tu tem um PL baixo, por exemplo, um PL de 8,5, o que vai acontecer no próximo trimestre se o lucro cair? Se o lucro cair mais ainda,
o PL dá uma disparada para cima, e isso não significa que o preço da ação subiu, Exatamente. mas que a empresa começou a render cada vez menos, e daí automaticamente o PL sobe. Então, se nós estamos esperando que o lucro das empresas brasileiras caia nos próximos trimestres, não adianta ter um PL baixo. O PL pode subir. O PL pode subir. Sem que os Mesmo- preços subam. E mesmo o PL alto nos Estados Unidos, a gente pode entender que o lucro das empresas suba Suba, exato. e que o PL venha para baixo. Exato. Então, se tu pensar o seguinte, tá, o PL das empresas americanas estão caras, estão 30. Tá, tudo bem, mas olha só, se daqui a pouco tu entra com processo de inteligência artificial, se daqui a pouco tu entra com processo de robotização, e tu consegue fazer com que o lucro das empresas americanas dê uma explodida, e se daqui a pouco o Trump vem com um projeto de desoneração de impostos das empresas americanas, O lucro vai subir. O que ele lucro fez sobe. no governo dele, o lucro sobe E o PL cai. E o PL cai. E provavelmente é isso que a gente está observando no mercado americano no ano de 2025. Um processo de desoneração de impostos das empresas americanas. Isso tende a aumentar o resultado das empresas. A produtividade da empresa americana vai crescer no ano de 2025, porque ele vai estar favorecendo a eficiência das empresas. E aí o PL vai dar uma reduzida, não porque os preços caíram, mas porque o lucro das ações subiram. Aqui no Brasil, eu só espero que o Brasil faça algum tipo de fundo de prazo mais longo quando a perspectiva do cenário econômico brasileiro modificar-se. Então a gente teria que passar a ter o quê? Primeiro, cortar gastos públicos. Segundo, nós precisaríamos sim passar por um processo de apertão do nosso cinto. Nós teríamos que política nível, fiscal déficit adequada, fiscal. reduzir os impostos. No momento que a gente reduz os impostos, as empresas começam a melhorar seus lucros. A gente poderia trazer mais negociação para cá, melhorar a questão de legislação trabalhista. Nós continuamos sendo o país do planeta que 97% dos processos trabalhistas acontecem no Brasil, do mundo. Então tu imagina, 97% de todos os processos trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. Cara, é É uma difícil empreender. O pessoal fala assim: "Ah", eu vejo muita gente falando assim: "Ah, tem que empreender, vai empreender no Brasil". E cuidado, tá, porque empreender no Brasil é difícil, muito difícil. E aí eu vejo gente falar: "Ah, mas não tem que ser CLT", não vejo problema nenhum. Se você é CLT, tem carreira na empresa, por que não ser CLT e ter Nem todo mundo carreira na tem perfil empresa? para empreender, né? assim como Empreender. nem tu é médico, nem tu não é Exatamente. trader, tem um Tudo bem se você é CLT e tá ali na sua empresa e tá ganhando bem na empresa de alguém, fazendo um plano de carreira, porque as pessoas falam: "Você não pode ser CLT. Ah, você tem que empreender". Mas é um jogo que a gente tem que ter bastante cuidado, né, Stormer? Mas essa questão de baixar impostos é muito complexo com o governo atual, né, Sim. Stormer? Porque a gente tá vendo o governo atual querer aumentar os impostos. Sim. Ele precisa aumentar a arrecadação, Sim. porque a conta não tá fechando, né? O governo tá gastando mais do que arrecada, não quer cortar custo para não diminuir, por exemplo, o Bolsa Família, não Sim. perder voto em 2026. Sim. E aí a gente vê que as contas públicas não fecham, né, Stormer? Não, e o que chama atenção, Andrés, é o seguinte, olha só, cara, a gente teve recorde de arrecadação de impostos no Brasil neste último ano. Recorde. Nunca na história do Brasil se arrecadou tanto dinheiro em impostos que foram colocados na população brasileira no ano que passou. E ao mesmo tempo a gente tem recorde de déficit histórico, déficit fiscal. Porque tá gastando Porque muito. tá gastando mais do que conseguiu arrecadar. Cara, a conta não fecha. Se tu começa a gastar mais do que arrecada, em algum momento a coisa quebra.